Salve, salve, meus queridos alunos, minhas queridas alunas. A gente vai agora para a nossa segunda aula com a abordagem na linguagem. Sim, linguagem verbal, não verbal e mista que nós vimos na aula passada. Hoje a gente vai trabalhar com uma espécie de desafio. Então, eu vou citando alguns exemplos aqui para vocês e vocês vão ter alguns segundinhos para responder aí em casa. E aí, no final, faço um comentário ali breve a respeito dos elementos que irão aparecer no cantinho da tela. Sim, aqui você está vendo a minha cadelinha bisteca, no quadrinho aqui, mas vai aparecer um pouquinho mais para cá alguns elementos. E aí eu vou dar alguns segundos para vocês, ok? E aí vocês vão dizer o seguinte, a cada elemento que aparecer, vocês vão me dizer se é linguagem verbal, não verbal ou mista, ok? Esse é o nosso combinado. Vai dizer, professor, mas tá, se isso é gravado, como é que a gente vai saber se a gente está certo ou não nas nossas respostas? Não te preocupa, meu querido, não te preocupa, minha querida, porque eu vou colocar o gabarito que vai ficar no comentário aqui embaixo, ok? Pode deixar que eu vou colocar para vocês aí, para vocês não ficarem a ver navios, ok? Joguei o elemento, dou 4 segundos, e aí você consegue identificar. Aí você diz aí na sua casa, verbal, não verbal, mista. E aí depois a gente vê aí quantas você acertou. Ok? Vamos começar então. Vamos lá. Elemento 1. Do ladinho aqui para a gente ver. 2, 3, 4. Foi. Elemento 2. 1, 2, 3, 4. Foi. Elemento 3. Elemento 4. Vamos lá. Agora para o elemento 5. Tem que ser rapidinho. Elemento 6. Boa. Elemento 7. Que foi? Que há? Boa. Elemento 8, minha gente. Vamos lá. Aparecendo aqui, ó. Elemento 9, o penúltimo. Não, verbal, verbal ou misto. Joga lá. E elemento 10, para fechar nossa sequência VaptVupt, como diria o professor Raimundo, que vocês são tão jovens que nem conhecem quem é o professor Raimundo. Elemento 10, vamos lá. E foi. Então, assim, gente, é um teste muito rápido, um desafio muito rápido, mas relembrando, linguagem verbal, quando eu foco apenas na escrita ou na fala. No caso dos nossos elementos aqui, você ia focar mais na parte da escrita. Onde aparecesse somente a escrita como forma de comunicação, seria a linguagem verbal. A linguagem não verbal, quando no nosso foco aqui foi colocado somente um elemento com uma imagem, um símbolo. Aquilo fica denotado como linguagem não verbal. Professor, mas apareceu ali, em alguns casos, apareceu algo escrito mais uma imagem. E aí? Nesse contexto, quando eu tenho a escrita e um apoio de um desenho, de uma imagem, eu tenho um caso de linguagem mista, que também pode ser chamada de linguagem não verbal e verbal. Ok? Ela vai pegar os dois. Ok? Esse era o nosso desafio. Dá uma olhada de novo. Foi rapidão para ver se você tinha memorizado da última aula ali, se tinha ficado prestando atenção ali na nossa explicação. Então lembre-se, linguagem, comunicação, minha gente. Verbal, não verbal ou mista, o importante é você buscar uma comunicação. Foi bem? É claro! Foi mal? Não! Não se preocupa. Tudo é questão de focar no estudo, minha gente. E aí você, apoiado no estudo, no seu livro didático, com o seu professor, você vai conseguir melhorar ali o seu rendimento, ok? Esse foi o nosso desafio sobre linguagem verbal, não verbal e mista. E a gente fica aqui com um forte abraço para você. Cuidem-se e até um próximo desafio, uma próxima aula.
Estuda, menino.